tão vencedor por tanto e tanto tempo como ele consegue fazer. O Arsenal tem quase todos os méritos do mundo, deu um passo à frente em relação à temporada anterior. Temporada anterior, realmente, em algum momento o campeonato ficou longo demais para o Arsenal, faltou elenco e faltou essa capacidade de não ter altos e baixos. É uma temporada muito boa, 89 pontos de 114 dentro do campeonato inglês é excelente, é um saldo de gols de 62, a melhor defesa disparado, né? 5 gols menos do que o Manchester City, que aliás fez 5 gols mais do que o Arsenal, empatam em saldo de gol. 89 pontos, daria para ser campeão em muitos e muitos e muitos anos, quase em todos, tirando os que o Guardiola esteve. O que também me mostra um pouco que assim, a gente vai tendo cada vez mais super times. O Barcelona, por exemplo, eu não estou mudando de assunto, eu vou falar do campeonato inglês, mas é só para comparar. O Barcelona desse ano, que tem 82 pontos, teria ganhado a Liga Espanhola desde que ela tem a vitória valendo 3 pontos, que é de 95 para cá, se eu não me engano, 13 vezes. 3 vezes melhor do que o próprio Barcelona campeão ganhou e ainda 10 vezes melhores que os outros times. E se a gente pega para ver, é tudo de 2008 para trás, porque era mais equilibrado. Os grandes times perdiam e empatavam mais contra os times médios. Hoje eu acho que a gente vai tendo cada vez mais, né, o futebol vai concentrando mais dinheiro em alguns, a gente vai tendo mais super equipes que tendem a falhar menos, conquistar pontuações mais altas. Isso acontece desde aqui, que eu estou falando do Barcelona, como também no campeonato inglês, que a gente vai vendo que cada vez mais passam na casa dos 90 pontos, se aproximam na casa dos 90 pontos, e antes era mais difícil que isso acontecesse. Enfim, a sensação que eu tenho é que o Arsenal deu o passo à frente que ele precisava, que ele deveria ter dado. Por exemplo, as contratações que chegaram, o Havertz deu resultado, o início da temporada não, mas depois vai muito bem. O Leandro Trossard, que tinha chegado a temporada passada, também melhora ele e o time durante a temporada. O Declan Rice, a mesma coisa. Então a gente viu o impacto das contratações, do que o Arteta pensou, impacto na pontuação do Arsenal, e não foi suficiente. Não sei se na temporada que vem eles vão conseguir de novo, se o Manchester City vai ter uma queda e o que vai ser. Mas aparentemente o trem não parou na estação Arsenal, né? Esse trem da Premier League do título deveria ter parado esse ano nessa estação, não parou, como em tantos anos não parou na estação do Liverpool. Eu assisti a despedida do Klopp um pouquinho, né? Foi legal que ele se emocionou, ele entra para o You Never Walk Alone e para entrar em campo ali, tentando manter um espírito risonho e mostrar uma despedida feliz, mas eu acho que ele vai ficando mais introspectivo ali, porque realmente, aparentemente foi muito forte o que aconteceu ali em Anfield, mas é legal ver como ele sai com uma energia positiva, né? Depois eu vi a entrevista coletiva dele, também estava melhor. Os términos sempre são difíceis, são duros, ele mesmo falou isso, né? Assim, se no final de uma relação você não está magoado e não está triste, é porque aquilo ali já tinha acabado há mais tempo. Então foi chato ver em algum momento dessa temporada um Klopp tão amargo e mal educado algumas vezes, especialmente com os jornalistas e aparentemente com os jogadores também, né? A gente viu aí com o Salah publicamente uma situação algumas rodadas atrás, mas o que fica é que ele retomou o Liverpool por um caminho que o Liverpool estava se perdendo. Nessa terça-feira tem um Fred Beckler explica um especial sobre o Klopp. E por que sobre o Klopp e não sobre Arsenal e Manchester City? Porque a gente gravou antes, a gente não sabia quem ia ser campeão, mas a gente já sabia que o Klopp ia sair do Liverpool e a gente fez um repasso sobre esses 9 anos. Então, falarei mais no programa que já está gravado com o Fred, mas o Liverpool estava indo para um caminho muito ruim e o Klopp reconduziu o Liverpool para o caminho que tem que estar. Se vai ganhar mais ou menos, vai depender muitas vezes do Manchester City, vai depender do outro. Mas reconduziu a um caminho vitorioso, feliz. Futebol sempre não, deixa eu refazer. Futebol sempre é sobre perder e ganhar. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Só que só um vai ganhar. E a diferença se a sua temporada vai ter sido feliz, se o caminho vai ter sido feliz ou não, é o que o Klopp fez muitas vezes com o Liverpool. O Liverpool ganhou menos do que merecia, menos do que podia ter ganhado, com esses 9 anos tão maravilhosos que o Klopp deu à sua torcida. Só que eu tenho certeza que todo mundo se divertiu. E futebol é sobre isso, né? A vida é sobre isso, assim, um pouco filosofando, que nem sempre a gente vai conseguir as coisas que a gente quer, a gente tem que se divertir nos momentos que a gente tem. E o Liverpool teve os seus momentos que ele se divertiu. Ganhou Champions, ganhou Premier, ganhou os outros torneios, ganhou o Mundial. Só acho que poderia ter ganhado até mais vezes se o futebol não fosse, às vezes, ingrato em relação a resultados. Mas em sensações, eu tenho certeza que a torcida do Liverpool está muito feliz pelas sensações que o Klopp deixou. É que nem sempre vai ser campeão, e eu acho que é uma bela metáfora da vida. Nem sempre a gente vai ganhar no final.
Nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente quer, mas o caminho tem que ser divertido, tem que ser colorido. A gente pega o Manchester United, que tem um caminho tão preto e branco, tão cinza, tão nublado, e o do Liverpool, a cor voltou a Anfield, a cor que seja vermelho vivo, né, assim, para ficar um pouco brega essa metáfora que eu estou fazendo, mas a cor voltou para o Liverpool graças ao Klopp, e veremos se o Arne Slot vai conseguir manter isso e até dar o passo à frente dos títulos, que no final das contas a torcida do Liverpool adora a cor, adora o colorido, papapá, pipupu, mas também quer ganhar. Veremos se vai ser capaz de dar um passo à frente. Para finalizar as minhas impressões sobre futebol inglês, uma grandíssima arrancada do Chelsea, né? De 7 vitórias nas últimas 10 rodadas, só uma derrota, tomou um 5-0 acachapante do Arsenal, que não tem muito a ver com a trajetória do Chelsea nos últimos meses. 7 vitórias, 2 empates, uma derrota. Nos últimos 15 jogos, só uma derrota, incluindo um jogo com o Manchester City também, que empatou. Aí acho que tem mais 3 empates, então acho que finaliza com 9 vitórias, 5 empates e uma derrota nos últimos 15 jogos de Premier League. É uma segunda parte muito boa de temporada do Chelsea, eu estava vendo o Fred falando outro dia, eu acho que desde o Boxing Day só Arsenal e Manchester City fizeram mais pontos do que o Chelsea. É realmente uma segunda parte de temporada muito boa, que não aparentava que seria, né? Porque a primeira é tão ruim, é tão caótica, e que esse time tenha se encontrado depois, talvez seja algo interessante para a temporada que vem. Veremos se realmente um elenco completamente jovem, reformulado, com muitos jogadores inexperientes, se à medida que vai ganhando rodagem, bagagem, se esse Chelsea vai poder brigar de novo na próxima temporada, e até o Pochettino acho que sai fortalecido depois desse final, é interessante. Completamente o contrário do Manchester United, né? Que agoniou toda a temporada, mas agoniou às vezes em quinto, em sexto, em quarto por ali, em quarto muito pouco, mas mais em quinto e sexto, e termina em oitavo. Se não ganhar a FA Cup em cima do Manchester City, vai terminar sem nenhuma competição europeia, a pior classificação do Manchester United na história da Premier League. O Manchester United é começar de novo, né? É basicamente queimar tudo e começar do zero. Chegando um novo responsável pelo futebol, acho que tem que mudar, pelo que a gente vê do Manchester United, toda a estrutura de futebol, de departamento de futebol, de contratações, de departamento físico, de fisioterapia, de departamento médico, de saber o que você quer fazer, o que você quer jogar. Eu achei que é inadmissível que o Erik ten Hag dissesse durante a temporada: não esperem que isso aqui seja o Ajax. Por um ponto ele tem razão, não tem os mesmos jogadores do Ajax. Por outro, se você contrata o técnico pelo sucesso que ele fez no Ajax, eu acho que é de se esperar que o time jogue de forma parecida, que o time seja um time alegre como era o Ajax, por exemplo, e esse time não foi. A temporada passada parecia que seria, né? Acho que depois da saída do Cristiano Ronaldo e como o time jogava mais coletivamente, dava para ver claramente que era um time para reagir, não um time para jogar bola para um excelente jogador dentro da área, e os resultados foram razoavelmente bons da temporada passada. Dava a sensação de que daria um passo à frente essa, e não, deu 2, 3 passos atrás. Tanto que é a pior de todas, né? É a pior Premier League de todas, do Manchester United. Veremos, que a gente está falando aqui de um Manchester City que não falha, do Arsenal e do Liverpool que brigaram tanto que não foi possível chegar, que a sensação que dá que o Manchester United está tão atrás, que vai ser preciso de um Jürgen Klopp, vai ser preciso de chegar alguém que vai mudar o clube, que vai revitalizar tudo, e que depois de alguns anos esse clube volte a brigar. Quando o Klopp chegou ao Liverpool, em outubro de 2015, o Liverpool foi brigar de novo, o quê? 2017, 2018. Chega a jogar a final da Champions 2017 e 18 com o Real Madrid, né? Antes de ganhar 18 e 19, e só vai ganhar a Premier 19 e 20. O Klopp chegou em 2015. E é um cara que marcou a era. Então, olha como talvez o trabalho do Manchester United tenha que ser longo. Mais algumas coisinhas. Acabou a bateria do Brighton, né? Foi muito bem na temporada passada, muito bem primeira parte dessa temporada e não termina bem. É um estilo de jogo que exige muito dos jogadores e do técnico e que eu acho que não foi suficiente até o final. E o Crystal Palace termina em alta também, né? Terminou bem o Crystal Palace, a última mudança de técnico fez bem. Enfim, é isso daqui, meu povo. Passando rapidamente por Real Madrid e Villarreal, os 4 gols do Sorloth no final de semana que levaram ele à artilharia do Campeonato Espanhol. E que talvez o Real Madrid tome algumas conclusões, por exemplo, eu não vi, mas pelo que eu li e vi de melhores momentos, que eu sempre falo com vocês que eu não gosto, que Militão não foi bem e tal, se era alguma coisa pensando para afinal ele poder jogar, talvez fique um pouco para trás, mas o que me chama muita atenção é que o Sorloth tem feito 4 gols, especialmente os 3 muito seguidos no início do segundo tempo, artilheiro nesse momento do Campeonato Espanhol.
Para finalizar sobre o Barcelona, nenhuma novidade sobre Xavi, tá? Ontem no vídeo que eu fiz pós-jogo, ele tinha acabado de dar entrevista coletiva dizendo que não tinha se encontrado com o Laporta, mas o que o normal era que se encontrassem depois, porque sempre se encontram depois da partida no estádio. O que relatam é que foi um encontro muito breve, que foi inconclusivo, que não levou nem à demissão, nem uma contundente permanência do Xavi. Então veremos, aparentemente após o Campeonato Espanhol, a gente vai ter alguma resposta se o Xavi sai ou não. Continuo afirmando, é extremamente desrespeitoso que, com todos os motivos esportivos para demitir o Xavi, que ele passe por essa situação por conta de uma declaração numa entrevista. Se fosse qualquer técnico, seria. Sendo Xavi, segundo o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barça, é inadmissível. O Ronald Koeman, que fez o gol do primeiro título de Champions do Barça, já saiu também como saiu, pela mesma diretoria. E se o Xavi sair também, sem ter a oportunidade de se despedir do torcedor por conta de uma declaração, e todos esses